Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que dá seu like e seu dislike. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, gente, é o seguinte, eu estou próximo, porque, como eu falei da semana passada para cá, eu estou com um problema de microfonia. E hoje aqui é feriado em Santa Cruz do Capibaribe, não tem como eu ir numa loja e a partir da manhã, acho que quarta ou sexta, parece, se Deus quiser, eu já devo ter encontrado uma solução técnica, comprado um microfone novo, enfim, espero uma consultoria. Desculpa, mas eu estou sem microfone, se ficar muito baixo, você me perdoa. Eu vou começando hoje, um bate-papo, porque a sugestão do meu amigo, meu irmão, que eu falasse sobre vários assuntos e realmente o fruto foi grande, né? A mudança. Eu falava só praticamente de economia, orçamento e diversifiquei, falo sobre vários assuntos e a receptividade foi maior. Então, agradeço ao meu amigo, né, por essa sugestão maravilhosa e que eu estou cumprindo. Vamos lá, a nossa economia, ela continua se arrastando, né? Há muitos anos que a gente vê que a economia brasileira ela não cresce numa dimensão maior, ou seja, de 5%, 4%, 5% ao ano. O que é a nossa capacidade? Mas a falta de investimento do governo, da sociedade, né, do setor empresarial, tem colocado em risco o nosso crescimento, o nosso futuro. E um dos fatores, eu estava lendo essa semana um articulista do Estadão que eu respeito muito, o nome dele chama-se, deixa eu ver aqui como é o nome, é Celso Mig. E ele diz assim, ele apontou alguns fatores, né? O termo é verdadeiro, né? 3 fatores que obrigam o Banco Central a manter a taxa de juros nas alturas. Vamos lá. O rombo fiscal, que despeja bilhões de reais na economia, com Bolsa Família, pé de meia, o governo populista, que é o governo do PT. Não estou aqui fazendo uma crítica ao governo, mas é uma constatação, né? Joga bilhões, né? E ainda quer mais, porque o ano que vem é ano de eleição, vale gás e vale pé de meia, tudo isso joga dinheiro. O que é que o Banco Central tem que fazer para enxugar a liquidez, tirar esse dinheiro de circulação para não gerar inflação? O que é que ele faz? Obriga os bancos a comprarem títulos da dívida pública, né? São as operações do Banco Central. Ele pega os títulos e diz, olha, Bradesco, Itaú, Santander, sei lá, Caixa Econômica, Banco do Brasil, compre tantos títulos para tirar, e os bancos são praticamente obrigados a comprar, né, para que segure a situação, né, para que a inflação não dispare, porque se a inflação demais, muito dinheiro em circulação, vai gerar inflação. Com o emprego em alta, que também tem, quando você tem o emprego em alta, tem inflação, né? Eu não sei, não sou economista, mas é um retrato, né? O rombo fiscal, né, que despeja moeda na economia na contramão, por exemplo, do Banco Central, né? O governo gasta mais do que arrecada. O governo nunca tem. Ele estabelece uma meta, mas não cumpre. Tem sempre uma desculpa para ter um déficit. Não ter um déficit. Há muitos anos o Brasil não sai de déficit. E um país que não sai de déficit público, ele não cresce. Ora, se você já amanhece o ano, né, 1º de janeiro de 2026, já devendo 31 bilhões de reais, porque você gastou mais, né, em 2025, significa que você vai ter que trabalhar para pagar 31 bilhões de reais em 2026, aquilo que você exagerou. Por exemplo, esse mês eu exagerei, meu saldo no banco ficou em 700 e poucos reais. Está errado, eu fiz uma estimativa de manter assim entre 1.000 e 1.500, mas houve alguns excessos. Não sei aonde eu errei, eu vou analisar ainda, amanhã é 30, quarta-feira eu analiso onde é que eu pequei, né? Isso não dá certo, isso não é certo. Eu tenho que me equilibrar. Eu me mudei, saí de pagar aluguel, vim morar na casa própria e estou gastando mais. Então não compensou.
Ah, estou morando em casa própria. Não, mas não compensou, porque os gastos que eu estou tendo nessa nova moradia estão maiores do que quando eu morava de aluguel. Então eu vou ter que ver aonde é que eu estou errando. Isso é um estudo que eu constatei, como eu me mudei dia 11 de agosto para cá, né? 11, faz um mês, mas esse mês de setembro eu percebi que eu estou gastando mais do que quando pagava aluguel. Então tem alguma coisa errada. Essa casa ela é boa, maravilhosa, mas está me elevando os custos. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Né? Eu fazia uma média de ficar com 1.000, 1.500 reais em banco, estou com 700. E ainda tem as compras da semana, que é mais uns 200 e pouco, né? Porque as compras do mês é lá para o dia 6, quando eu receber a aposentadoria. Isso que o Brasil tem que fazer, né? O governo federal tem que fazer. Eu vou ter que encontrar uma solução para não gastar tanto quanto eu gastei esse mês de setembro. Né? Então o governo não se preocupa com isso. O histórico também do Brasil impõe, né, a remuneração extra para ficar com os títulos, ou seja, o governo obriga os bancos, pagando uma taxa de juros muito alta, para que os bancos comprem os nossos títulos. Isso aumenta a inflação e obriga o Banco Central também a fazer a situação de aumentar a taxa de juros. O BNDES, gente, entrega. Ah, mas o BNDES é útil para o desenvolvimento da economia. Eu concordo plenamente. 400 bilhões de reais com juros subsidiados. Quando a gente paga 15% de juros, né, ou 10% de juros reais, o Banco Central, o BNDES empresta para grandes empresas a 8, 9. Então, por isso que o Banco Central sozinho, né, luta para debilar a inflação, porque o governo não faz o mínimo esforço, né, que cortar gastos, diminuir as despesas. Não, mas não, o governo tem que jogar dinheiro no mercado, tem que Bolsa Família, pé de meia, não sei o que, para ganhar voto, isenção de imposto de renda, e tome por juro alto para o empresário que precisa de se financiar do seu pequeno negócio. Né? Esse é o grande problema do Brasil. Outra coisa também, né? De 2020 a 2023, o Congresso Nacional direcionou, né, 9,4 bilhões de emendas parlamentares. Está no Estadão do 28/9 de 2025. Emendas paralelas somam 9,4 bilhões desde 2020. Desse valor, 61%, ou seja, mais de 60%, você não tem como rastrear, dizer onde foi, onde gastou, quem é o dono, quem recebeu, quem mandou. Ou seja, é dinheiro desviado, é roubo. Roubo, literalmente, nosso dinheiro. E isso gera o quê? Um déficit. Aí tem que aumentar a taxa de juros. Né? Porque os deputados, sem vergonhos, né, não querem divulgar, dizer para quem mandou, por que mandou e quanto mandou. Os deputados que tinham que cumprir a lei são os primeiros a descumprir. Né? Aí tem a questão também da isenção de imposto de renda, que está dentro do conceito de jogar dinheiro no mercado. Né? O projeto de isenção do IR, para quem ganha até 5 mil reais, pode se tornar moeda de troca, né? Para condicionar a aprovação da anistia. Isso é a ideia do Paulinho da Força. Eu sabia. Paulinho da Força não é fluxo de cheio. Ele está ameaçando, né, o Hugo Mota e o Paulinho da Força, ameaçando o governo. Diz, olha, se vocês não aprovarem a anistia geral, ampla e restrita, para tirar Bolsonaro da cadeia, a gente não vota o projeto de isenção de 5 mil reais para quem ganha imposto até 5 mil reais. Tem que ser aprovado. Esse já devia ter sido aprovado, tá, gente? Essa IR é o seguinte, porque se não aprovar esse ano, o ano que vem não vai ter efeito ainda. Por quê? Porque para aprovar, para ter uma alteração no imposto de renda de 2020, a partir de 2026, a lei tem que ser aprovada em 2025. Tá? Então, 1º de outubro já está perigando, já era para ter... Essa anistia de IR já devia ter sido aprovada. Mas o Arthur Lira, né, que é o relator desse projeto, está com problema lá na política de Alagoas, segundo uns especialistas, né? E o Arthur Lira quer ser candidato ao Senado, mas não consegue ser eleito. Ele está sempre em todos os prognósticos, todas as possibilidades,
Em Alagoas ele fica em terceiro lugar. Ora, somos dois senadores, tá? Não pode ser três, né? Só esse ano nós elegemos 2/3. Elegeremos o ano que vem, né? Dois senadores. Então ele segurou esse projeto para até resolver o problema dele em Alagoas. O Renan Calheiros, que é senador por Alagoas, pegou um projeto similar e está votando no Senado. E a briga entre Câmara e Senado está muito doente, muito grave, porque o Hugo Mota é um fraco, né? Ele fez conchavo com todo mundo para ser presidente da Câmara e agora não sabe o que fazer. Então ele está brecando, né? A Câmara está parada, né? Não vota nada, porque os bolsonaristas se sentam lá nos gabinetes, proíbem ele de entrar e só votam um projeto de anistia. Os outros projetos eles não estão deixando. Então o governo do PT está com dificuldade de aprovar esse projeto de isenção. Agora, como disse o ministro Haddad, né? Atrelar a votação de isenção de IR à anistia é loucura, de fato é. Além de loucura, é desonestidade. Porque a lei de anistia ela é inconstitucional, ela não deve ser feita, a sociedade não quer anistia. 60% da população da sociedade brasileira não quer anistia para Bolsonaro. Bolsonaro que foi condenado, que fique preso lá, que cumpra a pena. Se der anistia para Bolsonaro, tem que dar anistia para todo mundo. Bolsonaro não é melhor do que nem pior do que ninguém. Ele é igual a todos os brasileiros. Está lá no artigo 5º da Constituição. Ah, mas ele não é ex-presidente. Não importa. Ele é brasileiro, então ele tem que se submeter à Constituição, o artigo 5º, que somos todos iguais perante a lei. Então, Bolsonaro não pode ser um privilegiado, anistiar Bolsonaro e deixar os outros presos nos presídios. Então, se é para anistiar Bolsonaro, que anistie todos. Como não podemos, deixa o Bolsonaro cumprir a pena dele. O Eduardo Bolsonaro, ele admite, né, que o Lula já vencerá em 2026. Ele acha que não dá mais, né, para Bolsonaro. Ele já acho que ele já... Agora, ele quer dar o espólio político de Bolsonaro. Ele quer ele. Então, ele não vai apoiar o Eduardo Bolsonaro, não vai apoiar Tarcísio de Freitas, por exemplo. Ele quer assumir a postura do pai, ele quer ser o líder da direita, né, para 2030, 2034 e assim sucessivamente. É um direito dele, eu acho que o legal ele herdar a política do pai. Né? Ou seja, o que ele não podia fazer é trair a pátria, como ele está fazendo lá nos Estados Unidos, né, pregando contra o Brasil, pedindo sanções contra a economia brasileira. O Tribunal de Contas manda um recado para o governo Lula, né? O Tribunal de Contas, que é o órgão, né, uma autarquia que controla, né, que dá assessoria ao Poder Legislativo para fiscalizar as contas do setor do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo que dá pareceres, né, para que os deputados e senadores tome conhecimento do orçamento, da execução das leis e que aprove as contas dos governos, daquelas pessoas, do governo e de todas as pessoas que transitaram, né, passaram pelo orçamento público. Porque o dinheiro nosso tem que ser bem fiscalizado. Mas o que acontece? O Tribunal de Contas está cobrando uma coisa. E eu acho que o Tribunal de Contas tem razão. Porque o governo diz assim, a lei de diretriz orçamentária diz o seguinte, não, o Brasil terá um superávit primário zero em 2025, ou seja, 31 de dezembro, fechas as contas, as despesas e as receitas se anulam, ou seja, 100 de receita com 100 de despesa, resultado zero. Mas aí o governo não trabalha com esse objetivo, trabalha com o objetivo de ficar, não, mas tem uma margem que eu posso gastar mais. Então ele está estimando um superávit, um déficit, gastar mais 31 bilhões de reais. Eu estou superávit zero, mas eu tenho uma margem, eu posso ter um superávit de 25% do PIB para mais ou um superávit de 25% do PIB para baixo. O que o governo faz? Trabalha sempre com o lado baixo. Nunca se preocupa em fazer caixa, ou zerar pelo menos a despesa. Sempre tem um déficit de 51 bilhões, de 71 bilhões e assim. Então o Tribunal de Contas disse, opa, chega, vocês vão ter que cumprir a meta. Então vai chegar o final do ano, no outubro, novembro, nós estamos praticamente amanhã, né, começando o terceiro trimestre de 2025, o governo vai ter que fazer contenção de gastos, né, tirar de algum lugar,
para poder, né, cumprir essa meta. Superávit zero significa que as despesas e as receitas têm que serem iguais, senão não dá, né? Mais com menos, né? Menos com menos vai dar mais, né? Então o governo tem que trabalhar com essa. Eu acho que o Tribunal de Contas está com razão. Ele precisa de sair desse déficit, sempre déficit. O Brasil precisa de sair disso. É notório, é até romântico, né? Nós falamos, tem até uma música, né? Quando o carteiro chegou, trazendo. Como salvar os Correios, né, gente? É impressionante, né? Uma empresa, Correios e Telégrafos, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conhecido como SCT. O editorial do Globo hoje me assusta, apesar de que eu já sabia disso, acho que até já falei aqui. É assustador, né? E preocupante, né? Quando fala da dificuldade financeira dos Correios, né? Como sabemos, os Correios nos últimos anos, 30 anos, 2002 para cá, foi entregue a políticos, né? Lembra da primeira maracutaia, no primeiro desvio orçamentário do governo Lula lá com Roberto Jefferson, foi uma falcatrua, né? Um desvio, uma propina recebida lá no funcionário dos Correios, que o PT, se eu não me engano, entregou, né, ao PTB, né, de Roberto Jefferson, a gestão dos Correios. E de lá para cá não mudou nada. Bolsonaro, Lula, Dilma, Correios continuaram sendo, desde sei lá, mal gerenciados. Vem a inteligência artificial, vem as empresas concorrentes, como empresas internacionais, as entregas particulares, os motoboys, né, que grandes centros como São Paulo e Rio, eles entregam mais correspondências, pacotes do que comida. Hoje, praticamente, os motoboys, os mototaxistas entregam pizza. Mas antigamente eles entregavam pacotes urgentes nas empresas, né, mandavam comprar, ia levar uma malota no Leblon lá ia para o centro, né? Então o Correio perdeu a eficiência. Claro, com o advento da internet, o número de correspondências do Correio, o Correio deixou de entregar. A gente sabe que houve. Eles inventaram o SEDEX, que era uma encomenda rápida. O telegrama perdeu seu efeito, ninguém passa mais, né? Mas foi de um grande benefício antigamente, os telegramas, o Telex. É claro que eu estou fazendo aqui um histórico, mas vale a pena até para essa juventude saber o que eram os Correios. A entrega de correspondência, né, até botaram na lei que as entregas de contas de luz eram obrigadas a passar pelos Correios, eu acho que tem essa lei. Isso não funciona mais, todo mundo hoje tira conta no computador, né, no celular, né, o Pix. Mas tem uma coisa que o Correio não soube se modernizar. Manteve os empregados, né, durante muito tempo. Eu não estou criticando, quero que tire empregado, nem não estou falando isso não, acho. Agora, a má prestação de serviço. Por exemplo, os Correios de Santa Cruz são insuportáveis. Eles não entregam correspondência. A finalidade dos Correios é entregar correspondência, não entregam. Gente, o mercado eletrônico, né, o e-commerce, não tem como o Correio não ganhar dinheiro. Porque pacote é pacote para todo lado. Ele deixou de entregar correspondência, carta, mas está entregando pacote. A logística, ele tem logística para isso, ele tem expertise para isso. Mas o que está faltando nos Correios é gestão. Porque entregam as empresas estatais a cabides políticos. Né? E, por exemplo, a Codevasp aqui. Você vê quais os escândalos quando tem a Codevasp. Por que não fecha essa Codevasp, meu Deus? Porque só tem corrupção, vai para a Codevasp. Da mesma forma era a Sudene, da mesma forma, os Correios, a corrupção está porque as pessoas não têm compromisso. Entrega um político sem vergonha, um político desonesto, político que não tem ideologia, por exemplo, Kassab, não estou falando mal de Kassab. Qual é a ideologia de Kassab? Zero. Kassab não tem ideologia, Kassab quer dinheiro. Aonde entregou o ministério, ele vai. Você vê, ele é a oposição de Lula e faz parte do governo Lula.
Faz parte do governo lá em São Paulo, do Tarcísio de Freitas, mas é oposição ao Tarcísio de Freitas, porque pagou o Kassab, está lá. Da mesma forma, Arthur Lira, essa turma da União Brasil, né, que sai na União Brasil, o PP e União Brasil saem do governo, mas deixa 140 empregados lá indicados por ele, provavelmente nos Correios. Então, essa politicagem, essa falta de vergonha na gestão pública, já vou encerrando, me preocupa. Por exemplo, esse ano, né, o governo tem que botar dinheiro, 2 bilhões de reais para fechar as contas de 2025. E provavelmente em 2026 mais 5 bilhões. Gente, o Correio é uma empresa que tem tudo para desmanchar. Só basta gestão e boa prestação de serviço. Basta que os Correios entreguem a correspondência. Não entrega. Olha, gente, em setembro do ano passado, eu comprei um livro em Brasília. Esse livro veio, eles entregaram no endereço errado. Tudo bem, não é culpa do Correio, é culpa lá de que a rua tem 2 números iguais, eu não estou aqui criticando. Sabe quando essa mercadoria chegou de volta em Brasília? Esse mês. Eu estou aguardando que eu entrei em contato lá, me mande um livro que eu comprei em setembro de 2024. Eles não entregaram, né? Devolveram se for chegar em Brasília de novo, 1 ano depois. E eu estou aguardando que ele me entregue agora, espero que ele me entregue agora no mês de outubro. É muita ineficiência. Estava nesse editorial que eu estou lendo no Globo, já vou encerrar, né? No Rio de Janeiro, na Zona Sul, o Correio não entrega, porque não tem funcionário. Isso é uma vergonha. E tem, porque tem muito funcionário nos Correios. É má gestão, gente. Tem alguma coisa errada, porque as pessoas não têm compromisso. Empresa privada já tinha resolvido. Uma empresa estatal, entrega político. Ah, meu Deus, é triste. Eu sou um romântico, né? Choro, né? Porque não tem mais aquela quando a cartinha chegou, né? Eu gostaria que ainda nós recebêssemos cartas de amor, cartas perfumadas, né? Ô, saudade! Esse tempo acabou, mas os Correios, eu não queria que os Correios acabassem, não chegassem numa situação dessa. Até porque no governo Sarney criou-se a Carta Social, que é uma espécie de correspondência, né, que faz, ou fazia, né, hoje em dia, acho que, porque para os presos, né, se comunicar com as famílias tem uma espécie de correio, né, ele entrega nos presídios essa Carta Social, isso presta um grande serviço, é mãe que quer falar com o marido, e a filha que quer escrever para o pai, o filho, a dor, não é porque a pessoa está presa que ele não merece, ele ama o filhinho dele, ele cometeu o crime, está lá, mas ele tem um filhinho, ele ama, tem uma filhinha, ele ama. Então essa função social dos Correios, eu não queria que ela fosse perdida, esse elo fosse perdido. Ah, Antônio, tem que privatizar. Mas se privatizar, eles vão tirar os Correios, só vão deixar agências lucrativas. Eu acredito que 60% das cidades no Brasil ficarão sem correio. Eu não sei se isso... Eu sou contra a privatização dos Correios, mas eu queria uma boa gestão. Que tem como ser bom gestor no setor público. Né? Não é porque o setor público tem competentes, empregados muito eficientes, eles são preparados. Agora, infelizmente, é a vontade política. Não adianta ter um grande engenheiro, ter um grande astrólogo, um grande geólogo no Departamento Nacional de Produção Mineral, se o que vale a pena é a corrupção, como está esse escândalo em Minas, né, que prenderam um setor da área de mineração. Né? Temos funcionários públicos da mais alta competência. São homens competentes, concurso público, concursados, né? Mas, infelizmente, o que manda é a vontade política. E a vontade política ela é corrupta no Brasil, infelizmente. Gente, muito obrigado mesmo de coração. Até quarta-feira, se Deus quiser.